Antes, perfeito. Tá? Perfeito. Começou agora. Então, o primeiro processo é 14.0299.0000058/2022, número 6, é o 29.0001, 010.9724/2022, dígito 22, Promotoria de Justiça de Itaporanga. O participante é o senhor José Guilherme Gomes, que é prefeito de Riversul. Parte interessada, município de Riversul. Relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Há pedido de sustentação oral, doutor João. Pois não. Eu, então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso contra a instauração de inquérito civil interposto pelo município de Riversul, representado por seu prefeito municipal, senhor José Guilherme Gomes, em feito que busca apurar eventuais fraudes a licitações e contratações entre a Prefeitura Municipal de Riversul e a empresa Éder Henrique Mendes Microempresa Limitada, no período compreendido entre 2017 a 2010, para fornecimento de materiais de construção no montante total de R$ 2.062.832. Sustenta o recorrente que não houve nenhuma irregularidade nos contratos firmados entre o município de Riversul e a empresa Éder Henrique Mendes Microempresa, inexistindo, portanto, justa causa para a continuidade do feito, motivo pelo qual pugna pelo arquivamento dos autos. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão impugnada. É a síntese do necessário. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, passo a palavra para a sustentação oral ao ilustre prefeito, o senhor José Guilherme Gomes. Por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo senhor presidente, doutor Sarrubo, ao relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os demais conselheiros. E, como bem dito pelo eminente relator, já em relação ao relatório que consta da portaria de inquérito, eu passo a minha sustentação nas razões das minhas defesas do que ocorre nestes autos. Inicialmente, eu já gostaria de registrar, doutor, que foram prestadas todas as informações no decorrer deste recurso, do prazo desse recurso, foram prestadas todas as informações solicitadas pelo Ministério Público Local da Comarca de Itaporanga desta contratação realizada. A contratação, como mencionado, trata-se de uma ata de registro de preço no valor de R$ 2.062.000. No entanto, as compras efetivadas nesse período tratam-se no valor de R$ 273.000. Então, chega-se aí a quase pouco mais de 10% do valor gasto com o efetivamente contratado. E por que se deu isso no nosso município? E tanto que a gente vê a questão da denúncia. Sempre pontuei no nosso município a realização de atas de registro de preço, porque para não comprometer o orçamento e quando houvesse disponibilidade financeira, a gente realizasse esses gastos, como sempre foi feito, sempre de forma comedida, tanto que se vê o valor efetivamente gasto do valor contratado. No entanto, eu digo aí em relação à portaria, ela vem de forma a mencionar que a empresa foi favorecida. Houve possível burla no processo licitatório. Onde houve a burla? Onde houve o favorecimento? Onde houve a burla, o favorecimento? Em qual fase? Esse é o meu questionamento. Porque, enquanto chefe do Poder Executivo, também tenho as minhas responsabilidades perante aos servidores municipais. Dependendo do que decorresse dessa portaria, teria eu que também tomar as devidas providências em relação a esses servidores que impulsionam a realização dos atos administrativos do município.
E da portaria, não tem como eu prestar os devidos esclarecimentos, devido à exígua informação prestada na portaria. Porque faço uma administração proba, que tenta respeitar os limites legais, e não peço a nenhum dos meus servidores que faça alguma coisa de errado para favorecimento de quem quer que seja. Então, eu também sou o maior interessado na realização desses atos. E outra coisa, antes que houvesse a realização da portaria, que já vem do inquérito de 2019, arquivado em 2022, e que um ano depois tem essa instauração de inquérito decorrente daquele de 2019, não me oportunizaram falar nos autos, não me oportunizaram a oportunidade de prestar esclarecimentos, de juntar esses documentos. Porque numa cidade pequena, onde a oposição é ferrenha, o Ministério Público, o órgão ministerial, a gente tem que ter a cautela necessária para não servir de instrumento da oposição, porque quando você vê um título aí, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa, e isso jogado ao léu nos nossos municípios, fica muito difícil para nós manter a qualidade da administração, manter a confiança na população. E outra, eu digo porque eu fui eleito na primeira eleição, 2016, com 37% dos votos, e fui referendado na segunda com quase 74% dos votos. Então, eu tive a confiança da população por um trabalho sério realizado que vem sendo desenvolvido no município. E eu necessito que me seja oportunizada a possibilidade de falar, de demonstrar a nossa seriedade. A prefeitura está de portas abertas para a fiscalização. Ninguém vai omitir nada, afinal é público. Porém, tinha que nós, como está demonstrado no recurso, a oportunidade de falar como acontecem os atos administrativos, desde a sua elaboração, da abertura do edital, confecção do edital, parecer, homologação, e depois, onde cada diretor de departamento realiza o pedido daquilo que precisa para o seu departamento. Tem autorização, pedido de autorização para o fornecimento dos produtos, tem a autorização de fornecimento, a emissão do empenho. E tem um almoxarifado onde esses produtos são recebidos por uma pessoa. E da mesma forma, quem necessita daqueles produtos na administração também vai ao almoxarifado e dá lá o seu visto do recebimento daqueles produtos para onde que eles são destinados. Então, nós trabalhamos de forma organizada, séria, e eu queria aí, dentro desse conteúdo, a oportunidade de poder falar, de esclarecer, porque de maneira simplista, um inquérito que se arrasta desde 2019, de maneira soldada agora, uma portaria instaurada em 2023, sem a mínima oportunidade para a gente se defender. Então, como a gente pode, não quero tomar mais o tempo de Vossa Excelência, da mesma forma que a oposição pode tratar a gente de maneira a chacalhar a nossa administração, não pode o Ministério Público servir de instrumento à oposição. Ainda mais em se tratando aí nesse período eleitoral que vem sendo feito. Então, a gente tem que agir de maneira acautelada. É a oportunidade que nós precisamos para poder falar, para demonstrar a regularidade da nossa administração. E o que é o inconformismo deles? É que nunca se foi realizado tanto. Nós fiz um planejamento de administração, coisa que nunca foi feita. Do que? Vamos deixar registrado aquilo que a administração possa precisar. Então, nós realizamos. Por quê? Porque agimos com cautela, dentro da legalidade, dentro daquilo que a legislação permite. Então, não poderia aqui, com a simples afirmação ainda, de que houve a contratação de 2 milhões de reais, mas quanto foi efetivamente gasto? 273 mil reais nesse período. Então, Excelências, eu gostaria que pudesse se acautelar na análise dessa portaria,
porque até que o maior inconformismo meu é em relação à publicação desse ato, da forma como foi feita, como é tratado o assunto. Porque depois que a gente joga no vento aí, não há possibilidade de a gente juntar mais nada. Então, nesse ponto, é isso que eu gostaria, rogo pelo provimento do recurso e que os senhores possam compreender, ou mesmo que eu possa ter contribuído nessa primeira defesa em relação aos meus interesses, aos interesses do município de Rio Grande do Sul, que, como eu dito, os nossos servidores, eu acredito, são pessoas próprias, são servidores efetivos, que estão lá de outras gestões, inclusive de oposição, e que têm comprometimento com a administração. Então, eles como realizadores e eu como referendador dos atos dele, também tenho o maior interesse de que os atos sejam praticados dentro da legalidade. Porque se decorresse aí, se eu verificasse onde, como, da forma que se deu o favorecimento nessa portaria, teria eu também que tomar as minhas providências lá no município. Então, nesse ponto é isso, eu rogo pelo provimento do recurso. Muito obrigado. Obrigado, senhor prefeito. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar aqui o prefeito de Riversul, senhor José Guilherme Gomes, pela sustentação feita. E eu passo a ler o voto desse processo, que é um voto muito simples. Não se conhece do inconformismo manifestado, dada a sua absoluta intempestividade. Com efeito, o município de Riversul foi cientificado da instauração do presente inquérito civil em 9 de maio de 2023 e interpôs recurso somente em 24 de maio do mesmo ano, 10 dias após o escoamento do prazo legal. Concreta, portanto, a extemporaneidade do conformismo, o que inviabiliza o seu conhecimento. Em face do exposto, eu voto pelo não conhecimento do recurso interposto, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Então, passaremos à votação pela ordem. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Também gostaria de cumprimentar o prefeito de Riversul, que esteve aqui, mas sigo o voto do relator, uma vez que o recurso é intempestivo e não tem como ser conhecido. Muito obrigado. Doutor Sadi Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Também acompanho o voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, tendo em vista que o recurso é manifestamente intempestivo. E eu gostaria apenas de consignar, diante da presença do eminente prefeito, que veio aqui fazer a sua manifestação, a sua sustentação, demonstrando até que tudo indica que esse inquérito, muito possivelmente, poderá ser arquivado. Veja, a instauração de um inquérito civil, quando o promotor instaura um inquérito civil, ele não está estabelecendo culpa. Ele não está dizendo, olha, é culpado. Na verdade, ele está amealhando documentos. Ele precisa de informações e documentos, até mesmo para fundamentar o arquivamento. Porque se ele recebe uma representação, seja de quem for, instaura um inquérito ou um procedimento e não realiza investigações que deveriam ser feitas, não solicita, não requisita documentos e informações, o conselho não vai aceitar o arquivamento, ele vai mandar de volta. Olha, promotor, você esqueceu ou não fez tal e tal diligência, não fez aquela diligência, poderia ter requisitado isso. Então, veja, muitas vezes o promotor instaura o inquérito justamente para trazer informações e documentos e fundamentar melhor a promoção de arquivamento, até para que não fiquem abertos, como é uma cidade pequena, como o senhor prefeito colocou aqui, ficar aquele falatório todo, dizendo tudo, quando, na verdade, com uma promoção de arquivamento bem fundamentada, o prefeito vai ter um documento ali para dizer, olha, o promotor investigou, olhou, trouxe os documentos e fundamentou o arquivamento. Então, isso é até bom para o prefeito também, para o investigado também. Então, feitas essas considerações, parabenizo o eminente relator pelo voto e eu acompanho. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza.
Eu também completando o que o doutor conselheiro Saad disse, não é uma imputação definitiva, é uma mera investigação e, com certeza, o senhor vai poder produzir elementos aí que comprovem a lisura dos atos da sua gestão. Mas o real, isso aqui é a minha terceira participação nesse conselho. Eu nunca vi um próprio prefeito vir fazer uma manifestação aqui. É extremamente positivo, né? Demonstra que o senhor está convicto dos seus atos. Mas é uma mera investigação, não é uma imputação definitiva. O senhor vai ter oportunidade de demonstrar que o senhor, a lisura da sua gestão, mas, infelizmente, por uma razão objetiva, né? O seu recurso é intempestivo, nós não vamos poder analisar o mérito, mas eu tenho certeza, pela postura do senhor, que ao final, provavelmente, não vai se apurar nenhuma irregularidade na sua gestão. É como eu voto, senhor presidente, acompanhando o voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra. Cumprimento o senhor prefeito pela sua sustentação oral, o fez de forma bem objetiva, bem direta, defendendo o seu mandato, defendendo as suas posições pessoais. E acompanho o doutor Giuliotti no que falou. Acho que na história desse conselho, pelo menos até onde eu conheço, é a primeira vez que nós vemos um prefeito vir pessoalmente aqui fazer a sua sustentação oral. Entretanto, como bem pontuou o ilustre conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte, a questão é objetiva. Não há muito o que se discutir. É o que deveria ter sido visto, com todo o devido respeito, até pela assessoria jurídica da prefeitura da comarca, se é que existe uma assessoria jurídica, se existe um procurador jurídico, que deveria ter atentado para essa questão referente à perda de prazo, sendo que a perda de prazo, para todos nós que militamos na área de direito, é algo que é realmente inaceitável, é algo que não tem como se questionar ou se discutir. Por consequência, eu acompanho o voto do digno conselheiro, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu também gostaria de cumprimentar o senhor prefeito de Riversul, que hoje aqui compareceu. Eu considero essa presença dele um gesto de respeito a esse colegiado e ao Ministério Público. Deve ser visto de forma positiva. Mas aqui a questão é processual, é uma questão de prazo. E lembrando sempre que o inquérito civil ele é um procedimento meramente inquisitorial em que se destina a fornecer elementos ao Ministério Público para promover ou não uma eventual ação civil pública. Não implica em antecipação de culpa nem de responsabilização. Então, feitas essas considerações, eu acompanho o nobre relator. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu também, igualmente, cumprimento o senhor prefeito de Riversul por sua clara, objetiva sustentação oral e acompanho o eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Obrigado, doutor Jurandir. Eu também quero enaltecer a presença do prefeito de Riversul, o senhor José Guilherme Gomes, que compareceu pessoalmente a este colegiado, nesta sessão do julgamento, expondo a sua argumentação, e considero pertinentes as considerações dos nobres conselheiros que me antecederam, mas a questão Travou, doutor João. É a internet.
Pronto, agora estão me ouvindo? Estamos ouvindo. O senhor estava concluindo o seu voto. Então, concluindo o meu voto, então, eu reitero um elogio ao prefeito municipal de Riversul, o senhor José Guilherme Gomes, mas a questão é eminentemente processual e, portanto, tendo sido apresentado há desse tempo o recurso, não é possível conhecê-lo. Doutora Tatiana, então, por unanimidade, foi aprovado o voto do ilustre relator, não é isso? Sim, doutor João, foi aprovado. Agora, na sequência, também é um caso de Riversul, que o senhor José Guilherme Gomes também vai fazer a sustentação, é o número MP 14.0299.00000057/2022, o SEI é o 29.0001, 010.9720/2022, dígito 33, Promotoria de Justiça de Itaporanga, participante, prefeito senhor José Guilherme Gomes, e a parte interessada do município de Riversul, e relator também, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso contra a instauração de inquérito civil interposto pelo município de Riversul, em feito que busca apurar supostas fraudes em licitações e contratos firmados entre o recorrente e a empresa Rodrigues e Rodrigues, Distribuidora de Alimentos Limitada, nos anos de 2018 a 2020, que resultaram em contratos que atingiram o montante de R$ 733.298. Sustenta o recorrente que, antes da instauração de inquérito civil, deveria ter sido iniciado o procedimento preparatório para a colheita de elementos mínimos. Alega também a inexistência de qualquer irregularidade nos contratos firmados, o que retiraria a justa causa imprescindível ao desenvolvimento do feito, motivo pelo qual conclui pugnando pelo arquivamento dos autos. O recurso foi regularmente processado e mantida a respeitável decisão hostilizada. É a síntese do necessário. Muito obrigado, senhor relator. Eu, então, passo a palavra ao ilustre prefeito de Riversul, senhor José Guilherme Gomes, para a sua sustentação. Por gentileza, senhor José Guilherme. Mais uma vez, boa tarde, excelências, né? E conforme já mencionado nesse caso, trata-se da mesma forma de um inquérito, desmembramento do inquérito de 2019, que foi aberto aí no ano de 2023, para uma referente à contratação de R$ 773 mil na empresa Rodrigues e Rodrigues. No entanto, os valores contratados nesse período foram de R$ 137 mil, ou seja, cerca aí de 20% do valor contratado durante todo esse período. Conforme já dito, a respeito da integridade dos nossos servidores, acredito na realização por eles dos atos realizados, porém, em relação à portaria de instalação do inquérito, gostaria de acrescentar a defesa, e nessa oportunidade, não sei se seria possível o reconhecimento por Vossa Excelência, da nulidade da portaria, que não atende os requisitos mínimos de descrição do fato, dos atos realizados, quem praticou esses atos. Então, por isso,
pugnaria pelo recebimento do recurso em razão de que a portaria seria nula, pois não está de acordo com o que determina os preceitos legais e se, diante desse argumento, poderia ser acolhido por Vossas Excelências. Muito obrigado e que seja provido o recurso. Muito obrigado, senhor prefeito. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero uma vez mais cumprimentar o prefeito de Riversul. Quero também esclarecer ao colegiado que a matéria suscitada agora em sede de recurso ao final, ela não foi suscitada ao final da sustentação oral, ela não foi objeto do recurso. Então, é muito importante fazer essa consignação. Mas, de qualquer modo, é importante esclarecer que a portaria ela descreve com precisão os fatos, não há qualquer dúvida acerca deles, e a prova disso é que quem está fazendo a defesa do município de Riversul é o seu alcaide, não é o procurador do município. Isso prova que o preceito do narra mihi factum dabut ibius, ele está mais do que presente na situação que hoje é submetida a julgamento. Mas vou ler agora o meu voto. Conheço do recurso interposto diante da fundada dúvida a respeito da data em que o recorrente efetivamente teve ciência da existência do procedimento ora analisado. O promotor da origem, ele, no despacho de manutenção, ele aponta para a intempestividade do recurso, porque ele teria ultrapassado o prazo legal em um dia. Mas como não há prova em conteste acerca da data da intimação, eu estou, nesse caso, excepcionalmente, conhecendo do recurso. No que se refere ao mérito, contudo, a resignação ela não merece acolhimento. O inquérito civil não tem como pressuposto lógico a existência de anterior procedimento preparatório. Havendo indícios mínimos, poderá ser instaurado de pronto. Foi o que ocorreu em caso. Extrai-se da prova aurida que o município de Riversul teria favorecido com licitações e contratos que atingiram um montante de R$ 733.398 no período compreendido entre os anos de 2018 a 2020, a empresa Rodrigues e Rodrigues Distribuidora de Alimentos Limitada, para o fornecimento de equipamentos para adequação de cozinhas de merenda escolar, materiais de limpeza, gêneros alimentícios, ovos de Páscoa, tecidos, itens de armarinhos e material escolar. Os recursos financeiros destinados e o pequeno número de empresas que se sagraram alternadamente vencedoras nos procedimentos licitatórios realizados não só causa apreensão, mas exige apuração para a verificação da licitude dos certames. Patente, portanto, justa causa para a continuidade do feito e aprofundamento das investigações, que poderão resultar mais tarde no arquivamento dos autos ou na necessidade de propositura da competente ação. Não se deve olvidar, contudo, que a instauração de inquérito civil, como destacado, não significa atribuição direta de responsabilidade a quem quer que seja, mas a necessidade de esclarecimento dos fatos e adoção, por vezes, de imediatas providências. É o que basta para concluir pela inviabilidade da irresignação formalizada. Em face de todo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se assim os exatos termos da respeitável decisão hostilizada. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Então, passaremos à votação. Inicialmente, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Mais uma vez também cumprimento o prefeito de Riversul, senhor José Guilherme Gomes, parabenizo pela exposição, e no sentido de que diz o relator, a da necessidade da apuração dos fatos. A instauração de inquérito civil não significa dizer da responsabilidade premente daquele que está sendo investigado, mas da necessidade de se apurar até para poder se arquivar a notícia de fato ou os eventos que deram ensejo a essa apuração.
Daí porque, também entendendo que há justa causa, sigo o voto do relator, a quem parabenizo, para desprovimento do recurso. Doutor Saad Maslum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar mais uma vez o senhor prefeito, o senhor José Guilherme Gomes, por sua presença aqui, tentando demonstrar aqui a regularidade de sua atuação da prefeitura. Eu voto com o eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, um brilhante voto que bem analisou a questão. Tive o cuidado também, depois da alegação do senhor prefeito de nulidade da portaria, embora não tenha sido argumentado no recurso, mas mesmo assim eu fui verificar a portaria, estou com ela aqui na minha frente. Ela consta regular, investigados é o município de Riversul e a empresa Rodrigues e Rodrigues Distribuidora. O promotor fundamenta bem qual o objeto da investigação, ele limita bem o que é que ele vai analisar, vai levantar, quais informações ele vai levantar. Ele, no final, no item 3, ele indica as diligências que pretende fazer, ele está pedindo documentos, informações, ou seja, ele precisa tomar conhecimento da representação do que está acontecendo. Então, fica aqui, portanto, repelida também essa invocação de nulidade da portaria e também uma sugestão para que a prefeitura do município de Riversul, aqui representada pelo senhor José Guilherme, senhor prefeito, que atue não como investigado, mas sim como um coadjuvante da investigação, auxiliando o Ministério Público, a promotoria local, a chegar ao conhecimento pleno do que está acontecendo e certamente será arquivado esse inquérito. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Reiterando os meus votos ao senhor prefeito, reiterando a minha manifestação anterior, que o inquérito é uma mera investigação, não uma imputação definitiva, reiterando que o prefeito pode sim colaborar e vai ter oportunidade de colaborar com essa investigação, eu acompanho o voto do doutor relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Senhor presidente, reiterando os meus cumprimentos ao digno prefeito, acompanho o relator, a quem parabenizo pela excelência do voto. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também renovo meus cumprimentos ao senhor prefeito, mas sigo o consistente voto do nobre relator, a quem parabenizo. Obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Igualmente, reitero meus cumprimentos ao senhor prefeito, mas acompanho o voto do eminente relator. Eu também acompanho o bem lançado voto, o bem elaborado voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, mas não posso deixar de novamente enaltecer a participação, a presença e a demonstração de interesse, abnegação do ilustre prefeito, senhor José Guilherme Gomes. Doutora Tatiana. Pois não. Então, por unanimidade, foi dado improvimento ao recurso. E o próximo caso, com pedido de sustentação oral e assistência, é o mesmo caso, é o número PP 14-09000-516/2021, dígito 3, número SEI 290001, 013-8924-2021, dígito 41, Promotoria de Justiça de Andradina, participantes, Dr. Roberto Emiliano Leite, que vai fazer a sustentação oral, e o senhor Celso Kishimoto, que pediu para acompanhar. O representante é a Fábrica de Produções e Serviços de Propaganda e Publicidade Limitada, EPP, e o relator é o Dr. Marco Antônio Ferreira Lima. Muito obrigado, senhora secretária. Então, passo a palavra ao nobre relator, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Obrigado pela palavra, senhor presidente.
Só Diga, o Edson está levantando. trata-se de... Desculpe, doutor, só um minutinho. O doutor Celso, que está junto com o doutor Roberto, Celso Kishimoto, ele parece que eles queriam apresentar uns documentos, e ele viu da impossibilidade de passar a apresentação aqui no julgamento. Ele acabou de me mandar por e-mail esse documento, e eu, caso os senhores queiram olhar, ele está aqui no chat aqui que a gente coloca as sustentações e destaques. Só para avisar. Tudo bem, doutores? Não sei Doutor se João, eu acho que o fui senhor claro. teria que, doutor João, dar a palavra para o relator para ver se ele aceita os documentos ou não. Pois não. Doutor Marco Antônio, qual a sua posição a respeito? Por gentileza. Senhor presidente, como relator, eu indefiro a juntada nesta fase processual, está preclusa a questão, os documentos poderão ser juntados em momento oportuno. Fiquem indeferidas juntar os documentos nessa fase. Perfeito. Doutora Tatiana, é necessário Doutor Marco votar? Antônio ia iniciar o relatório para depois haver a sustentação, doutor João. Perfeito. Doutor Marco Antônio, então, novamente, Vossa Excelência com a palavra para o seu relatório, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de apuração de improbidade administrativa com prejuízo ao erário, o artigo 10 da lei da LIA e improbidade administrativa. Violação aos princípios do artigo 11 da lei orgânica, objeto de revisão de arquivamento. Esse inquérito foi instaurado para apurar irregularidade no âmbito da Prefeitura de Andradina, com problemas de execução de contrato administrativo com a empresa Rota Assessoria e Publicidade Legal para a publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse público. Foram diligências realizadas, esclarecimentos foram prestados, foi procedido o arquivamento e desse arquivamento há recurso por parte dos interessados que pedem a revisão do arquivamento. É o relatório, senhor presidente. Então, eu passo a palavra ao ilustre advogado, doutor Roberto Emiliano Leite, para a sua sustentação oral. O microfone do senhor está fechado, doutor Roberto. Me ouvindo? Agora sim. Tá. Primeiramente, eu cumprimento o excelentíssimo presidente, o excelentíssimo relator e demais membros do Conselho. Na realidade, esse documento que foi pedido para juntar agora era só um exemplo para melhorar a explanação, mas sem problema nenhum. Essa representação, ela teve início com base da empresa Rota, que é representada, que descumpria e descumpriu e ainda descumpre uma cláusula do contrato e do edital, que é referente ao espaçamento das publicações. O objeto desse contrato são as publicações dos atos oficiais. E dentre algumas exigências, né, que na realidade são 5, seria o corpo, espaço, cercaduras, enfim, o edital ele diz que é espaço 1. E o que faz a empresa representada, em determinados pontos da publicação, ela utiliza espaço 2, que descumpre o edital, porque o edital é claro, ele só tem a condição espaço 1, ela utiliza espaço 2, ou espaço duplo, como é conhecido, e com isso aumenta o tamanho da publicação e cobra a mais da prefeitura. E isso foi comprovado pelo laudo
do CAEX. O CAEX fez a perícia, fez o laudo e chegou na conclusão que, de fato, a representada causa um dano ao erário. E o promotor de origem, o doutor promotor de origem, pediu, fez a promoção do arquivamento, né? E é por esse motivo que nós não concordamos e que nós estamos aqui falando. Porque o dano ao erário existe, está lá. E o doutor promotor lá de origem, ele diz que o poder discricionário da prefeitura que pode alterar isso. E não tem. O edital, ele só diz espaço 1. Lembrando que o poder discricionário, quando há, também tem que ser previsto em lei, de acordo com o princípio da legalidade. E o edital não dá essa alternativa. Então, resumidamente, seria isso. O nosso inconformismo com o arquivamento do IC e deixar impune uma empresa que no mercado vem fazendo essas práticas, causando prejuízos aí para a prefeitura. Então, em suma, seria isso, senhores. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, eu estou em dúvida em relação a alguns pontos que foram aqui apresentados e eu vou pedir para retirar de pauta para uma melhor análise dos fatos. Por favor, senhor presidente. Pois não. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Então, retirado de pauta, agradecemos a presença do ilustre advogado, doutor Roberto Miliano Leite, e então daremos prosseguimento agora com a apreciação de outro julgamento. Muito obrigado, doutor Roberto. Eu que lhe agradeço. Doutora Tatiana, por gentileza. Pois não. Na sequência, é pedido de assistência. O procedimento é o 14.0639.0000.232, 2018, dígito 8, número 100, 29.0001, 019.7544, 2022, dígito 47, Promotoria de Justiça Civil, participante Dr. José de Arruda Silveira Filho, Dr. Cleiton Cardoso Queiroz, doutora Maíra Garcia Barbosa, representado Fundação Visconde de Porto Seguro. E também, como representante participante, aparece a doutora Renata de Freitas Badim. O relator é o doutor Pedro de Jesus Giuliotti, e é só pedido de acompanhamento, não tem sustentação. Muito obrigado, doutora Tatiana. Então, passo a palavra ao nobre relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, para a apresentação de seu voto. Por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado com fundamento em notícia de irregularidades na gestão do Colégio Visconde de Porto Seguro, unidade Valinhos, mantido e administrado pela Fundação Visconde de Porto Seguro nos exercícios de 2013 a 2018, com indícios de desvio de finalidade e de malversação do patrimônio da Fundação Visconde de Porto Seguro. Apontamento de irregularidades relacionadas à parceria firmada entre a Fundação Visconde de Porto Seguro e a rede de escolas de inglês Red Balloon. Diante da notícia de que a esposa do então diretor-presidente Marcos Bitelli é sócia da rede de ensino. A contratação de fornecedores de produtos e de serviços com o objetivo de favorecer parentes e membros da diretoria do colégio, como, por exemplo, a empresa Melhoramentos, pertencente à ex-presidente da fundação. A demissão por justa causa do empregado Luciano Schultz, que gozava de estabilidade. A demissão por justa causa do empregado, a demissão por justa causa do empregado Luciano Schultz, que gozava de estabilidade por integrar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, ao superfaturamento de obras e na aquisição de produtos e de serviços.
a contratações e acordos de parcerias fraudulentas e fraude em contratos de alunos, além de irregularidades decorrentes de participação societária da Fundação na empresa Lélio Canavari. Diligências realizadas pela Promotoria de Justiça de Fundações. Informações e documentos apresentados nos autos. Quanto à admissão por justa causa do professor Luciano Schutz, ausentes indícios de irregularidade a demandar a adoção de diligências pela Promotoria de Justiça, tratando-se de matéria de caráter trabalhista com investigação em andamento. Ausentes ainda providências a adotar no âmbito da Promotoria de Justiça de Fundações quanto às alterações da grade curricular e a eventuais cobranças de valores a esse respeito. Por sua vez, no tocante às irregularidades relacionadas às parcerias mantidas pela Fundação Visconde de Porto Seguro e Rede de Ensino Red Balloon e a empresa Melhoramentos, a eventual superfaturamento de preços pagos para a realização de obras e para a aquisição de produtos e a contratações de empresas individualizadas no procedimento, foram apresentadas inúmeras informações nos autos, destacando-se até pareceres técnicos elaborados pelo CAEX. A Promotora de Justiça de Fundação fez uma investigação apartada para cada uma dessas acusações, cada uma dessas imputações. A ausência de notícia até o momento de práticas ilícitas que justifiquem ajuizamento de medida judicial pelo Ministério Público. A ilustre Promotora de Justiça oficiante analisou os documentos juntados nos autos. É um procedimento para cada acusação, especificando de forma fundamentada os motivos pelos quais não vislumbra a necessidade de intervenção do Ministério Público. Conclusão que guarda a relação com o conjunto investigatório produzido. Suficiência das medidas adotadas. Desnecessidade de qualquer providência neste momento por parte do Ministério Público. Constatação de inequívoca gestão ineficiente, sem contudo se comprovar a presença de elementos suficientes caracterizadores de má-fé ou de dolo do gestor. Ausente ainda os elementos aptos a caracterizar ato de improbidade administrativa, não se vislumbrando ainda elemento subjetivo necessário para tal configuração. Contexto fático probatório que não evidenciou o cometimento de atos que justifiquem ou autorizem a propositura da ação civil pública. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos. Homologação ressalvada a possibilidade de reabertura das investigações na hipótese do surgimento de novos elementos. Eu estou homologando o arquivamento e a Promotora de Justiça fez um bom trabalho, apurou cada caso em procedimentos apartados, juntou pareceres do CAEX e não logrou encontrar nenhum dolo, má-fé do gestor, exceto inequívoca gestão ineficiente, que não está apta aí a configurar improbidade administrativa. É nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Podemos passar à votação. Doutora Tatiana Giane Bicudo, por gentileza. Eu parabenizo o relator pela excelência do voto e eu o acompanho. Doutor Saad Masum, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Acompanho o voto por sua excelência do doutor Pedro Jesus Giuliotti. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu acompanho também o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza.
eu ressalto a qualidade do voto e acompanho integralmente o relator. Doutor Jurandir Norberto Marçora, por gentileza. Eu acompanho o excelente voto do relator, cumprimentando. Eu também acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, um voto bastante cuidadoso, bastante consistente e convincente. Doutora Tatiana, então, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Pois não, doutor João. Agora passaremos aos destaques. Primeiro destaque é... Todos os destaques são do doutor da Ponte. Então, o primeiro deles é o 36-06-0000-293/2022, dígito 8. SEI de origem é o 29-0001, 022-5563, 2022, dígito 37. Promotoria de Justiça Civil da Lapa. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, senhor presidente, eu queria pedir uma gentileza. São 4 destaques meus. Eu queria ver se seria possível obedecer uma ordem aqui, que eu acabei abrindo os arquivos. Então, se seria possível, primeiro, o CIS 140725-0001, que seria o SEI 29-001-0027-861-2022-81. Sem dúvida, pois não. Seria possível? É claro, sem dúvida, doutor Antônio Carlos. Perfeito. Pois não. Posso ler o voto, então? Perfeito. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de inquérito civil instaurado para a apuração da conduta de Adriles Reis Jorge, comentarista político, que teria feito um gesto nazista, Sieg Heil, em debate promovido pela TV Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., no dia 8 de fevereiro de 2022, ao comentar o episódio 545 do Flow Podcast, em que Bruno Ayub, conhecido como Monark, defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. Foram realizadas diligências com remessa de cópia integral do expediente, inclusive do vídeo, cuja cópia se encontra nos autos, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhada de requisição de inquérito policial para apuração de eventual crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Sem prejuízo, foram expedidos ofícios à Embaixada de Israel no Brasil, ao Consulado de Israel em São Paulo, à Confederação Israelita do Brasil, CONIB, à Federação Israelita do Estado de São Paulo e ao Grupo Judeus pela Democracia, para conhecimento do teor do vídeo e ciência acerca da instauração do aludido inquérito policial. Foi determinada a juntada aos autos também do Guia para Análise de Discurso de ódio, publicado pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pela CONIB, Confederação Israelita do Brasil. Os autos foram instruídos mais tarde com denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público, em face do apontado jornalista. Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo a decisão de rejeição da denúncia. Eu cito aqui o número do recurso em sentido estrito interposto pelo MP, que teve como relator o eminente desembargador Pinheiro Franco, e foi julgado pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça em 8 de setembro de 2022. Parecer da antropóloga Adriana Dias, relatório sobre o neonazismo no Brasil e relatório técnico produzido por equipe multidisciplinar do NAT, Psicologia e Serviço Social. Devidamente instruídos os autos, houve promoção de arquivamento, amparada no entendimento de que, malgrado haja indícios de que o ato de Adriles Reis Jorge tenha conotação nazista,
não se pode afirmar indubitavelmente a intenção do investigado nesse sentido. Isso porque, em que pese a propagação de discursos neonazistas ou de ódio político, não exigirem falas ou representações icônicas necessariamente explícitas, conforme bem destacado pelo Nath. Aliás, o Nath foi mais adiante. Há formas mais dissimuladas de se propagar ideologias neonazistas que podem, com muita facilidade, serem acobertadas, mascaradas como outras coisas, o que impede seu enfrentamento efetivo. Conhecido como política do apito para cachorro, essa técnica comunicativa produz efeitos somente em determinado público, que é mantido engajado e percebe o chamado enquanto as demais pessoas não o ouvem ou percebem. Gestos de supremacistas brancos, como beber leite em público ou sinalizar com a mão uma representação das letras W e P, White Power, são consideravelmente difíceis de se enfrentar judicialmente, pois autoras e autores podem justificar que estavam apenas realizando uma atividade promocional para uma associação de produtores de leite ou simplesmente arrumando a lapela. Nessa direção, um gesto de despedida muito assemelhado ao Sieg Heil de Hitler e que promove e fortalece uma identidade neonazista pode ser justificado como apenas um gesto comum de despedida. E nessa confusão de significados, não apenas grupos neonazistas se sentem legitimados em suas ideologias, como não há meios eficazes para o seu devido enfrentamento na área criminal. É a síntese do necessário. Em que pese o entendimento explicitado pelo doutor promotor de justiça, subscritor da promoção de arquivamento, a análise do caso concreto que deflagrou a atuação ministerial sob a ótica da tutela coletiva de direitos humanos e inclusão social não deixa qualquer dúvida acerca da ilicitude da conduta do investigado. A conduta do analista político por ocasião do programa de televisão, que era transmitido ao vivo, gerou indignação por parte do mediador do debate e dos demais participantes. Referido repúdio também foi exteriorizado pela rede Jovem Pan, que afirmou não compactuar com tal criminosa e lastimável prática, motivo pelo qual demitiu o analista, não só em razão da repercussão nacional do fato, mas em especial por não abonar prática que fomenta e alimenta o discurso do ódio, representada pelo gesto nazista Sieg Heil, transmitido em tempo real. Patente, portanto, a presença de elemento subjetivo a fundamentar ação civil pública por ofensa a interesses coletivos meta-individuais, cabendo ao responsável pelo lastimável ato concretizado em incontroverso gesto e imagem demonstrar a ausência de elemento subjetivo. Registre-se que o vídeo contendo o gesto de saudação nazista encartado aos autos é mais do que suficiente para afastar qualquer alegação de ambiguidade. Demonstra de forma inequívoca o seu conteúdo racista, antissemita e altamente discriminatório contra diversas minorias, visto que o regime nazista notabilizou-se pela perseguição implacável ao povo judeu, aos ciganos, aos croatas, às pessoas com deficiência e às pessoas identificadas como integrantes da comunidade, hoje denominada de LGBTQIA+, e outras minorias sociais.
atos como o praticado pelo comentarista merecem repúdio, mormente pela instituição encarregada da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Não se pode admitir tolerância com intolerância. O direito à liberdade de expressão, previsto no inciso 9º do artigo 5º da Constituição Federal, não é absoluto e deve ser exercido em observância aos limites impostos pela própria Carta Magna, que não convivem com o discurso do ódio. A importância do enfrentamento dos delitos de ódio encontra duplo fundamento, como adverte Rosário de Vicente Martinez, autor do livro El Discurso del Ódio, publicado em Valência pela Tirán Leblanc. As vítimas desses delitos são intencionalmente selecionadas por motivos de intolerância, por aqueles que lhe causam danos físicos e emocionais incalculáveis. A gravidade de tais condutas fomenta e acentua os sentimentos de medo e insegurança, ameaçando concretamente a paz pública e vulnerando a dignidade e os direitos fundamentais dos ofendidos, provocando concreto dano comunitário e gerando alarmante impacto social. O comentarista, como pode ser extraído de suas intervenções no programa levado ao ar, tinha plena ciência do significado da saudação nazista lançada, buscando, de certa forma, demonstrar que tal período, sob a sua ótica, foi menos prejudicial à sociedade do que aquele que classificou como comunismo, como bem apanhado no parecer técnico encartado aos autos, de lavra da professora de antropologia, Alessandra Dias. Não é só. Seu ato foi em abono a grupos extremistas, demonstrando, ainda que subliminarmente, adesão e simpatia à causa. O meio utilizado foi canal de televisão aberta, atingindo milhares de pessoas. Não se deve olvidar que o antissemitismo é uma das mais antigas e deploráveis manifestações de racismo no Ocidente, denotando perseguições étnicas e religiosas que embasaram frequentes ações violentas e genocidas contra o povo judaico, minorias étnicas e grupos vulneráveis. A repristinação de suas ideias, símbolos, gestos e condutas traduz concreta ofensa à dignidade das pessoas vitimadas por tal regime genocida. Extrai-se do estudo antropológico encartado aos autos que o crescimento dos grupos de inspiração neonazista em atividade no Brasil, incluindo hitleristas, em sua maioria, supremacistas brancos, separatistas, negacionistas do Holocausto, Ku Klux Klan, entre outros, conta hoje com pelo menos 530 núcleos extremistas e cerca de 10 mil pessoas ativas que propagam ódio contra judeus, negros, ciganos e a população LGBTQIA+. O quadro apresentado demonstra a necessidade de revisitação da matéria com a adoção de medidas judiciais cabíveis e concretas. Em face de todo exposto, voto pela rejeição da promoção de arquivamento lançada, para o fim de que seja proposta a competente ação para a tutela dos interesses difusos e coletivos lesados pelo senhor Adriles Rei Jorge. Em respeito à independência funcional e ao convencimento do ilustre promotor de justiça, subscritor da promoção de arquivamento, oficie-se à Procuradoria-Geral de Justiça para a designação de substituto automático para a concretização do quanto determinado. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Passaremos, então, à votação. Inicialmente, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo.
Pois não, eu gostaria de pedir um esclarecimento ao doutor relator. Eu vi que Pois. foi proposta uma denúncia e ela não foi aceita, foi rejeitada. Eu não vi o teor da rejeição nem do acordo que manteve. O senhor sabe se houve recurso por parte do Ministério Público do acórdão? Pois não, doutora Tatiana. Houve sim, houve recurso contra a rejeição da denúncia e entendeu que não era possível identificar elemento subjetivo na saudação nazista. Isso foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. O tribunal negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e não houve interposição de recurso especial ou extraordinário por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Então, o acórdão, ele transitou em julgado. Aliás, um dos fundamentos utilizados pelo doutor promotor de justiça, que requereu o arquivamento do inquérito civil, é de que não haveria a demonstração inequívoca do elemento subjetivo. E ele também esclareceu que entendia por bem arquivar os autos em virtude da decisão do Tribunal de Justiça. Então, esse foi o conteúdo. É isso que me chamou. O senhor acha que tinha feito referência a isso, isso me chamou a atenção. E eu gostaria, então, de pedir vista para analisar mais detalhadamente os autos. Bom, doutora Tatiana, a senhora tendo pedido vista, então passaremos ao próximo julgamento, não é isso? Qual seria? Próximo julgamento. Então, aí teria que ver com o doutor Ponte qual que é a ordem que ele abriu nos destaques. Só um minutinho, doutora Tatiana, por favor. Eu também vi aqui que tem um destaque que o senhor fez, que era até um voto vista do senhor, mas tem outros 2 casos que não estão em destaque, que são de competência do Procurador-Geral, que a doutora Liliana participa da votação. O senhor quer que eu passe para o senhor o número deles para depois o senhor pegar o voto? Doutora Tatiana, vou pedir uma gentileza. Nesses outros 2 feitos aí de competência originária, se for possível, para que os funcionários nossos do Conselho eles me disponibilizassem os votos, por favor. Pois não, pois não. O próximo que eu queria ver se seria possível colocar em julgamento, só um minutinho, eu estou abrindo o arquivo aqui, é o feito número 29.0001.022.5563, 2022-37. Esse é o que a senhora havia chamado anteriormente, da segunda Promotoria de Justiça Civil da Lapa. Exatamente. Podemos analisar esse feito, doutor João Machado? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, passo a palavra a doutora Tatiana já passou a... dele, doutor João. Perdão? Se o senhor puder passar a palavra ao doutor Ponte, o destaque pedido por ele, ele já leu o qual que ele vai falar. Pois não. Então, passo a palavra ao eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Cuido expediente de recurso interposto por Vanessa Martins Cruz, mãe da criança Pedro Vinícius Martins Miranda, que conta com 7 anos e 9 meses de idade, contra a decisão da segunda Promotora de Justiça Civil da Lapa, que determinou o arquivamento de notícia de fato, por intermédio da qual solicitava-se a intervenção do Ministério Público para que a referida criança, que apresenta transtorno com espectro autista e retardo mental leve, fosse assistida por professor auxiliar para fins de ensino regular. Aduz a recorrente que o menor encontra-se regularmente matriculado e frequentando o 2º ano do ensino fundamental na Escola Estadual Alfredo Paulino, em São Paulo, sem contar com um professor auxiliar. Não obstante, tenha apresentado o laudo médico apontando a necessidade de tal auxílio. Sustenta que a criança não se encontra alfabetizada, não sabe contar de 1 a 10 e tampouco reconhece as vogais. Não obstante tal quadro, encontra-se inserida em classe regular
juntamente com outras 30 crianças que não acusam qualquer forma de deficiência e são assistidas, na totalidade, por um único professor. Pugna pela adoção de medidas por parte do Ministério Público e observância ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e à Lei 12.764 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. Após manifestações da direção da escola e da Secretaria Estadual de Educação, Diretoria Regional, confirmando que a criança encontra dificuldades no aprendizado e dispersão, mas que há esforço dos professores da escola para que ela desfrute de ambiente acolhedor e sucesso no seu processo de aprendizado, houve por bem a doutora promotora de justiça arquivar o expediente, sob o fundamento de que as políticas públicas de educação inclusivas estão sendo observadas em caso. Além do que, o GEDUC conta com expediente próprio, que busca monitorar o desenvolvimento... Só um minutinho, por favor. Saiu foto aqui, um minutinho. Um minutinho, por gentileza. Me perdoe, um minuto só. Voltando aqui. Então, vamos lá. Voltando, me perdoem. Após manifestações da direção da escola e da Secretaria Estadual de Educação, Diretoria Regional, confirmando que a criança encontra dificuldade no aprendizado e dispersão, mas que há esforço dos professores da escola para que ela desfrute de ambiente acolhedor e sucesso no seu processo de aprendizado, houve por bem a doutora promotora de justiça arquivar o expediente, sob o fundamento de que as políticas públicas de educação inclusiva estão sendo observadas em caso, além do que o GEDUC conta com expediente próprio que busca monitorar o desenvolvimento das referidas políticas no Estado de São Paulo. Contra tal entendimento, insurgiu-se a recorrente, insistindo que a criança encontra-se em situação de risco em relação à educação e que pretende apenas o cumprimento da lei. É a síntese do necessário. Merece agasalho o inconformismo manifestado. A discussão trazida nos autos refere-se a uma criança que conta com 7 anos e 9 meses de idade. Está matriculada no 2º ano do ensino básico, necessita de acompanhamento especial no aprendizado e ainda não foi alfabetizada, não conseguindo contar de 1 a 10, e muito menos reconhecer as vogais do alfabeto. Referida criança, apesar de frequentar assiduamente a escola, alcançou pouco sucesso, o que pode ser compreendido pelo fato de frequentar sala de aula juntamente com outras 30 crianças que não apresentam qualquer deficiência, as quais, da integridade, são assistidas e acompanhadas por um único professor. As leis de inclusão, mormente no que se referem à educação, não podem ser utilizadas como instrumentos de exclusão. Política pública de educação inclusiva não significa simplesmente inserir uma criança com transtorno do espectro autista e retardo mental leve em uma classe com outras 30 crianças sem deficiência cognitiva e acreditar que tal medida formal é suficiente ao aprendizado. Nesse sentido, cabe observar que a situação vivenciada pelo menor é prova cabal de que a existência de procedimento de acompanhamento de política pública não é medida suficiente à sua implementação. Muito ao contrário, mormente quando se atém explícita e exclusivamente a aspecto não material. Por outro lado,
acreditar que o estado mais rico da federação não possui condições de fornecer um professor auxiliar a uma criança pobre que é razoável que ela aguarde até o 4º ano para que a situação seja reavaliada, traduz divórcio com a principal diretriz da Lei Brasileira de Inclusão, que busca assegurar direitos à pessoa com deficiência, com uma necessária convivência igualitária e consequente inclusão, assegurando-lhe ambiente de interação e acolhimento. Inclusão envolve acessibilidade ao conhecimento, e deficiência não se confunde com transtorno de aprendizagem. Aprender, participar e estar na escola é um direito de toda criança, cuja consecução deve levar em consideração suas particularidades, mormente pelo fato que a essência do princípio da isonomia consiste em tratar os desiguais de forma desigual. A inserção de atores diversos, com condições e realidades distintas, no mesmo ambiente escolar, quando um deles é pessoa com deficiência, que exige cuidados e ações especiais, não milita em favor da inclusão, mas da exclusão. A acessibilidade na escola não se resume a acompanhamento por esforçados professores, que busquem auxiliar a criança com transtorno na superação de deficiências motoras, cognitivas ou sociais, mas a oportunidade de concreto desenvolvimento nos campos comunicacional, físico-metodológico, programático, instrumental, tecnológico e curricular. Como destacado, não se pode admitir como razoável que uma criança matriculada no 2º ano do ensino fundamental não seja alfabetizada e sequer saiba contar de 1 a 10, e tal circunstância seja avaliada como normal, prescindindo de nova avaliação apenas daqui a 2 anos. Estabelece o artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implantar, incentivar e acompanhar e avaliar o aprimoramento dos sistemas educacionais, visando garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio de ofertas de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, mormente em se tratando de criança considerada especialmente vulnerável. Não pode ser subtraído da análise o fato de que a recorrente mãe foi a pessoa que, desde o nascimento, identificou as necessidades e cuidados que deveriam ser dispensadas ao seu filho, mesmo porque é ela que o acompanhará nas diversas fases da vida. Foi sua percepção aguçada, acompanhada da busca de tratamento adequado, que lhe permitiu concluir que seu filho possui transtorno de espectro autista, o que demanda acompanhamento e tratamento efetivos, não retóricos. A Lei 12.764 de 2012, ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em seu artigo 1º, inciso 1, estabelece que considera-se pessoa com transtorno de espectro autista aquela portadora de síndrome clínica que apresenta as seguintes características: deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Não há dúvida de que a criança Pedro Vinícius insere-se perfeitamente nessa definição e que a destinação de professor auxiliar em seu benefício não constitui prática segregacionista, muito ao contrário. Nesse sentido, o artigo 4º do Decreto número 8.368, de 2014,
que regulamenta a Lei 12.764 de 2012, é expresso ao dispor que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno de espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. O inconformismo da recorrente é de todo pertinente, encontrando guarida na lei, na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno de espectro autista e na concepção de uma educação verdadeiramente inclusiva, que se atém a aspectos materiais não formais. A persistir o quadro atual, Pedro Vinícius concluirá o ensino fundamental, sem alfabetização, e tampouco com o direcionamento de qualquer estratégia educacional que tenha em conta suas potencialidades, dadas suas particularidades e necessidades. A aparência, por intermédio da inclusão formal, triunfará sobre o conteúdo, que exige inclusão material, negando o adágio sustentado há muito pelos romanos, no sentido de que nenhuma interpretação pode levar ao absurdo. A tomada de providências por parte do Ministério Público é imperiosa, urgente e necessária, devendo ser lembrada a direção da Secretaria Estadual de Educação que o artigo 3º, parágrafo único da Lei 12.764 de 2012 é expresso ao estabelecer que, em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regulamentar, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Evidenciada a situação de risco concreto à educação da criança Pedro Vinícius, conclui-se pela pertinência do conformismo manifestado. Em face de todo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de serem adotadas todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à disponibilização de professor auxiliar em caráter permanente à criança Pedro Vinícius, durante todo o ensino fundamental. Respeitada a convicção da doutora promotora de justiça, subscritora da promoção de arquivamento, doravante seu substituto automático deverá prosseguir no feito, cuidando a assessoria de designações da viabilização da presente determinação. É como voto, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Eu indago se passaremos a votação nominal, se podemos votar em bloco, como... Eu gostaria de parabenizar o relator pela excelência do voto, a profundidade do voto, e acompanho integralmente o voto do relator. Pois não, então acho que vamos votar nominalmente. Doutor Sadi Maslum, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Também quero parabenizar o doutor Antônio Carlos da Ponte pela excelência do voto, mais uma vez demonstrando toda a sensibilidade que todos nós conselheiros devemos ter, porque esses processos não são, essas investigações não são um fim em si mesmos, né? Procura-se aqui um resultado, procura-se aqui uma resposta efetiva para a sociedade. Então, fico até bastante emocionado, agradeço a Deus até por o doutor da Ponte estar aqui também, aliás, como todos os demais conselheiros que têm trazido aqui casos bastante importantes, bastante realmente necessários para o Ministério Público fazer aquela reflexão e verificar o que efetivamente deve ser levado adiante ou não. E esse é um caso específico, é um caso claro, em que o Ministério Público não pode deixar passar. Parabéns, doutor da Ponte. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Eu gostaria de parabenizar o doutor da Ponte, 2 brilhantes votos, né? O anterior, no caso do nazismo, ele deu uma aula aqui no seu voto, e agora, novamente, num assunto totalmente diverso do anterior, né?
mostrando toda a cultura do doutor da Ponte. Parabéns. Sigo o relator. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Pedindo licença aos colegas, o doutor da Ponte joga no ataque e joga no gol, né? Mostrou aqui uma erudição, mostrou aqui um conhecimento que, notadamente, antes de mais nada, me sensibilizou com o voto. O Ministério Público, por muitas vezes, ergue tantas bandeiras, dá colorido aos seus prédios, monta cartilhas, e uma situação tão grave quanto esta, se não fosse a sensibilidade do doutor da Ponte e tantos outros dos conselheiros que aqui integram esse conselho, uma situação tão grave como essa teria passado batido. Doutor da Ponte, só uma frase que me tocou e me emocionou, de fato, realmente me emocionou. Uma criança que não sabe sequer contar até 10 e que não tem a menor condição de estar convivendo com outras crianças. Esse quadro é um quadro que nós não podemos concordar. Eu acompanho o voto sensibilizado com a gravidade da situação e com aquilo que temos que fazer para mostrar à sociedade o que é o verdadeiro Ministério Público. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Muito obrigado. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Carlos da Ponte pela profundidade com que tratou a questão e, sobretudo, pela sensibilidade. Esses casos são extremamente difíceis, né? Se for aplicar estritamente a Lei Brasileira de Inclusão, é possível que se cause uma situação distorcida, né? E acho que ele solucionou a matéria de forma magistral. Então, cumprimentando, eu acompanho integralmente o voto. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu também quero cumprimentar o doutor Antônio Carlos da Ponte, que, pela minha lembrança, teve um voto semelhante de Vossa Excelência, num caso muito parecido. E, novamente, Vossa Excelência nos deu uma aula aqui. E parabéns, eu tenho a honra de acompanhá-lo nesse voto. Eu também acompanho o impecável voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Realmente foi uma aula, foi uma expressão de sensibilidade, de cultura, enfim, de um entendimento extraordinário a respeito dos fatos. Quero parabenizar o nobre relator, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Então, por unanimidade, está aprovado, né, o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Sim, unanimidade. Bom, agora passaremos aos dois casos. Aliás, não, tem mais um caso do doutor Ponte, é o caso de Nhandeara, né? Acho que o senhor tem esse assunto, doutor Ponte. Perfeito. Sim, eu já estou com o voto. É um voto muito simples, é um voto sumário, é um caso de turma que eu estou trazendo para o plenário, porque é uma situação muito peculiar. O senhor permite que eu diga o número antes? Por favor, claro, doutora Tatiana. É 66035000000161, 2023, dígito 8, 290001, 0095 141, 2023, 37, Promotoria de Justiça de Nhandeara, doutor Antônio Carlos da Ponte, o relator. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza, passo a palavra para seu voto. Muito obrigado. Esse voto ele é muito simples, é objetivo. É notícia de fato de origem anônima, dando conta de que o prefeito e o vice-prefeito de Nova Lusitânia estariam enviando cartões em datas comemorativas, o que caracterizaria a promoção pessoal e eventual ato de improbidade administrativa. A representação veio instruída com cartão alusivo ao Dia das Mães, contendo mensagem acompanhada das fotos e dos nomes do prefeito e do vice-prefeito de Nova Lusitânia. O promotor entendeu por bem arquivar os fatos e me parece que essa é uma situação que nós temos que apurar os fatos, não é?
na medida em que existem indícios concretos de promoção pessoal e eventual ato de improbidade administrativa. Então, eu estou rejeitando a promoção de arquivamento com determinação de instauração de inquérito civil para apuração dos fatos e pedindo a designação de substituto automático. É nesse sentido o meu voto, senhor presidente. Podemos votar em bloco? Sim, de pleno acordo com o voto. Sim. Então, acho que ninguém é contrário, eu também acompanho o voto do eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Por unanimidade, está aprovado, então, o voto do eminente relator. Doutora Tatiana, agora Agora são os casos de competência originária. Esses dois que encaminharam o voto ao doutor Ponte, eles não tinham dado destaque porque houve homologação do arquivamento. Mas como a doutora Liliana vota, eu achei por bem nós trazermos aqui, né, porque também ela vota. E o próximo, o último, que o doutor Ponte deu destaque, que é um voto vista, relator doutor Marco Antônio, aí eu pedi voto vista, doutor Ponte pediu voto vista depois, é sigiloso. Então, acho que poderíamos fazer esses dois que houve homologação e depois passar para o outro link sigiloso para terminarmos. Boa tarde, estou de volta. Oi, bem-vinda de volta, doutora Liliana, eminente corregedora-geral em exercício. Doutora Tatiana, então passaremos outro link, não? Não, agora vamos permanecer nesse ainda. Eu não sei se o senhor recebeu, né, doutor Ponte, os dois votos? Ainda não, doutora Tatiana. Não, eu não estou localizando aqui. Encaminhou para o senhor, acho que... Foi o Edson Ponte, que encaminhou? Acabei de passar do chat para o senhor, doutor. Tá, eu vou dar uma olhadinha, Edson, por favor, um minutinho só, por gentileza. Perfeito, o Edson acabou de me encaminhar, sim, pois não. Eu vou abrir o primeiro aqui, doutora Tatiana, que é o 430699, 00000172-2023. Podemos começar por esse? Claro, perfeito. Perfeito. Então, com a palavra, o eminente relator doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de uma promoção de arquivamento com reexame necessário e o interessado é o atual governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas. Trata-se de notícia de fato apócrifa, solicitando a apuração de eventual ato de improbidade administrativa por parte do governador do estado de São Paulo, senhor Tarcísio Gomes de Freitas, consistente em nomear como diretor executivo da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o senhor Wilton Ruas da Silva, pessoa que não apresentaria experiência e qualificação na atuação em áreas relacionadas ao direito e defesa do consumidor. Após resposta formal apresentadas pelo governador do estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral de Justiça houve por bem promover o arquivamento da representação por ausência de justa causa para a instauração de inquérito civil, por entender que o nomeado possui notório conhecimento na área de defesa do consumidor e reputação ilibada, requisitos exigidos em lei para a nomeação. É a síntese do necessário. Afigura-se acertada em caso a decisão de arquivamento, ora submetida à revisão deste colegiado. Inicialmente, anoto que a apuração de possível conduta improba imputada ao governador de estado se insere nas atribuições processuais da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 116, inciso 4 da nossa Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo. No mérito, não há qualquer indício de improbidade administrativa ou enriquecimento ilícito na nomeação questionada. Pelo que se extrai da prova aurida, o nomeado engenheiro eletrônico Hilton Ruas da Silva possui graduação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, especialização em engenharia biomédica, MBA executivo internacional pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
conta ainda com participação em programas da Harvard Business. No âmbito profissional, foi executivo global da área de tecnologia, com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de produtos, soluções e serviços, possuindo larga experiência em processo de gestão, em operações do Brasil, América Latina, Portugal e Espanha. Foi ainda vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, de 2015 a 2018, tendo atuado em assuntos relativos ao setor junto às autoridades governamentais. Foi presidente, diretor-geral e membro do Conselho de Administração da filial no Brasil da empresa de tecnologia multinacional japonesa OKI Electric, de 2014 a 2018, e das filiais da empresa na Espanha, Portugal, México, Paraguai e Argentina. Ocupou o cargo de CEO da empresa de tecnologia de biometria biológica de 2010 a 2016, sendo responsável pela implantação do sistema de identificação biométrica inovador no mercado financeiro para mais de 40 milhões de usuários. Foi vice-presidente da unidade de automações bancária e comercial e serviços da Itautec, empresa brasileira de tecnologia bancária, de 2011 a 2013. Exerceu também a vice-presidência de tecnologia da Itautec e da diretoria de desenvolvimento de produtos de consumo da empresa, sendo responsável por mais de 12 anos pelo mercado e estratégia de marketing de todos os produtos de consumo da marca, incluindo também a área de atendimento a possíveis demandas e dúvidas dos consumidores, e, portanto, pela total adequação desses produtos, bem como da relação com seus consumidores às exigências do Código de Defesa do Consumidor. A carreira acadêmica do nomeado e seu currículo profissional demonstram a saciedade que os requisitos legais para a nomeação ao cargo de diretor executivo do PROCON foram atendidos. Patente o notório conhecimento na área de defesa do consumidor e reputação ilibada do senhor Wilton Ruas da Silva, não havendo qualquer indício de irregularidade na nomeação levada a termo, o que afasta a existência de justa causa para a continuidade do feito. Então, em face de todo exposto, voto pela homologação da promoção de arquivamento lançada. É como voto, senhor presidente. Bom, então passaremos à votação. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Eu cumprimento o relator e acompanho o seu voto. Doutor Saad Mazum, por gentileza. Senhor presidente, eu também acompanho o eminente relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Eu também acompanho, senhor presidente, o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima, por gentileza. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Acompanho o excelente voto do relator. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Com o relator, cumprimentando. Eu também acompanho o excelente voto do nobre relator, doutor Antônio Carlos da Ponte. Doutora Tatiana, então, por unanimidade... Doutor João? Opa! Doutora Tatiana... Estou de volta. Perdão, novamente. Imagina, que isso, não se preocupe. Eu também. Lamento, mas já está. Imagina, doutor João, fiz uma brincadeira com o senhor. Né? Eu cumprimento o doutor da Ponte pelo voto, que bem analisou toda a matéria e acompanha. Isso interessa. Muito obrigado, pedindo desculpas mais uma Imagina. vez, doutora Liliana. Tudo bem. Agora sim, doutora Tatiana, por gentileza. Então, está aprovado por unanimidade o voto do nobre relator. Sim. E agora é o caso 43.0699.000007/2023, também de relatoria do doutor Ponte. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza.
Muito obrigado, senhor presidente. É novamente um reexame necessário. Houve promoção de arquivamento e os interessados são o governador do Estado, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, e o secretário da Segurança Pública, o senhor Guilherme Muraro Derrite. Trata-se de notícia de fato encaminhada por Carlos Gianazzi, deputado estadual, Celso Luiz Gianazzi, vereador do município de São Paulo, e Luciene Cavalcante, para apuração de eventual ato de improbidade administrativa por parte do governador do Estado de São Paulo, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, e do secretário estadual da Segurança Pública, senhor Guilherme Muraro Derrite, por suposta inércia ao não apresentar plano de desocupação dos acampamentos antidemocráticos instalados em frente ao Comando Militar do Sudeste, 2º Exército, nessa capital. Após respostas formais apresentadas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, a Procuradoria-Geral de Justiça houve por bem promover o arquivamento da representação por ausência de justa causa para instauração de inquérito civil, posto que as medidas reclamadas foram adotadas. É a síntese do necessário. Afigura-se como acertada a decisão de arquivamento, ora submetida à revisão desse colegiado. Eu inicialmente faço menção à atribuição da Procuradoria-Geral por envolver governador do Estado e, no mérito, afirmo que não há indícios de que as autoridades representadas tenham se omitido em relação à decisão emanada do COLEM do Supremo Tribunal Federal, no sentido de desocupação do acampamento montado em frente ao Comando Militar do 2º Exército. Com efeito, depois de devidamente instados, o governador do Estado e o secretário da Segurança Pública elencaram as providências adotadas, destacando a instalação de gabinete de crise, que levantou dados e informações sobre todos os acampamentos do Estado, a ordem para que todo o contingente da Polícia Militar fosse colocado em situação de sobreaviso, o acionamento de protocolos preventivos de intensificação de policiamento e proteção das instalações públicas, a ordem para a utilização de uso progressivo da força e disposição do efetivo do programa de força tática e dos batalhões de ações especiais de polícia, o BAEP, para apoiar o policiamento territorial, o reforço para a observância dos critérios de disciplina tática, a determinação para que as unidades especializadas se prontificassem a atuar se necessário e a recomendação de plena e imediata atenção para os departamentos da Polícia Civil. As medidas adotadas mostraram-se suficientes e permitiram o integral cumprimento da decisão lançada pela Suprema Corte, com a desocupação do acampamento, o que evidencia a inexistência de justa causa para a continuidade do feito. Em face do exposto, eu voto pela homologação da promoção de arquivamento lançada. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator. Vamos passar à votação, então. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Voto com o relator. Doutor Saad Mazloum. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o excelente voto do eminente conselheiro doutor Antônio Carlos da Ponte. Muito obrigado. Doutor Pedro de Jesus Juliotti. Com o relator, senhor presidente. Doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Com o relator, a quem parabenizo pela excelência do voto. Doutor Antônio Calil Filho. Com o ilustre relator. Doutor Jurandir Norberto Marsura. Acompanho do outro relator. Doutora Liliana. Muito obrigada, doutor João. Eu cumprimento o senhor relator e acompanho na íntegra o seu voto. Muito obrigado, doutora Liliana Mercadante Mortari. Eu também acompanho o excelente voto do ilustre relator. Então, doutora Tatiana, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, mantendo o arquivamento nesse reexame necessário, não é?
E por último, agora sim teremos que mudar de link, que é o último caso, e eu vou pedir licença aos senhores, eu vou passar a secretaria para o doutor Calil, porque eu tenho um compromisso e eu não posso sair muito mais tarde. Então, mas como eu já proferi o voto por escrito, que eu reitero, então vou passar. Agora tem que mudar de link, os links sigilosos. E só a próxima reunião será no dia 25, então, doutor João. Semana que vem não haverá reunião. Perfeito. Muito obrigado, doutora Tatiana. Obrigado pela sua presença, sua participação, sempre importante. Boa tarde. Então, boa tarde, boa semana a todos. Obrigado. Muito obrigado, igualmente. Vamos então mudar de link. Por que não haverá reunião na terça que vem, senhor presidente? Pois não? Por qual motivo não haverá reunião? Foi comunicado em reuniões anteriores que no mês de julho haveria reuniões apenas dia 11 e dia 25. É porque é férias, mês de férias? É a prática comum, doutor Salles. É prática comum? Porque é mês de férias, né? Tá bom. Eu não sabia, é minha primeira vez no conselho. Pois é, então vamos mudar de link. Vamos sair desse link e entrar no outro, né? Entrar no outro.